Um, Muito bem, então, boa noite ou boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Damos aqui as boas-vindas à nossa querida Rose, que pela primeira vez vem ter connosco. Que sejas muito bem-vinda, Rose. És uma amiga querida, e, portanto, é sempre ótimo estarmos com amigos. Obrigado por teres vindo, está bem? Sempre que quiseres, a porta está aberta. Assim sendo, vamos fazer uma prece. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre, por mais um ano de vida, eis que se renovam as nossas esperanças, e o Evangelho é isso mesmo, é a renovação da esperança para as nossas almas doloridas. Jesus veio para nos indicar estes caminhos amorosos, ainda que tumultuosos no estado em que estamos, mas sempre um caminho iluminado. E é para esse caminho, Senhor, que nós queremos seguir. Queremos seguir os teus passos, queremos aprender contigo. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Solicitamos também aos bons espíritos que nos possam inspirar para que as lições contidas no texto possam ecoar nos nossos corações, para que daí possam sair ações renovadas no bem, de forma amorosa, de forma caridosa, como nos propõe a doutrina dos Espíritos. Assim, gratos por mais uma oportunidade, vamos com muita alegria dar início a mais um estudo e que assim seja. Muito bem, então nós terminamos o nosso ano trabalhando aqui o versículo 20 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e geralmente nós costumamos fazer uma introdução à perícope, fazemos o desenvolvimento de cada versículo e no final fazemos uma conclusão assim com as ideias principais e para tirarmos, ou seja, fazemos uma reflexão sobre a perícope, aquilo que a perícope nos ensina, quais foram as coisas que nos tocaram mais, quais são as lições que podemos retirar. E no fundo hoje o estudo vai ser nesse sentido, portanto, a Rose, portanto, nós estamos a trabalhar com o louvor dos anjos e testemunho dos pastores, vai do versículo 8 ao versículo 20, capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Estamos a trabalhar de forma sequencial, versículo a versículo, e pronto. Esta perícope, no meu caso, ela é realmente muito impactante, não é? Porque faz-nos visitar, pelo menos é essa a sensação que eu tive, não é? Faz-nos transportar para aquele momento mágico do nascimento de Jesus, não é? Ele vem no seguimento do nascimento do Cristo e depois, portanto, percebe-se todo aquele amparo espiritual, não é? Todo aquele cuidado, todo aquele carinho, toda aquela, aquele cuidado para que tudo corresse conforme havia sido planeado. E de facto há aqui grandes figuras, grandes alegorias com a questão dos pastores, com a questão da humildade, com a questão da mensagem dos anjos, esta mensagem fortíssima, não é? Que é o versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra e boa vontade para com os homens. É um versículo realmente fantástico. E depois a reação de Maria, não é? Que guarda todas estas coisas no coração. E portanto é de facto uma perícope muito bonita e cheia de sentimento e de lições para todos nós. Mas então, não sei, Ominda, tens aí algum resumo preparado? Antes, Sim, tenho antes, o resumo do último que falámos, ok. sim. Então, antes de fazeres o resumo, vou pedir à Odete, se faz favor, que possa ler. Pode ser, Odete? O louvor dos anjos e o testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo.
eis que vos trago boas novas, de grande alegria, que será de todo o povo. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de David. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se um anjo, uma multidão de exércitos do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado numa manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança, e todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes foram dito. Que assim seja. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Odete. Podes então, Minda, faz favor. Sim, obrigada. Então, boa noite a todos. E vamos então ver o resumo da última aula que tivemos, que falámos sobre a frase: e os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quando tinham ouvido e visto, conforme lhes tinham dito. Então tivemos a nossa querida Márcia a explanar a nossa aula e falamos sobre os pastores. São as pessoas que levam o gado ao campo e guardam-no enquanto elas pastam. Ficam atentos aos inimigos que possam atacar o rebanho. Defendem-no, curam o rebanho, as ovelhas que ficam doentes. Cuidam da ovelha presa. Havia grande possibilidade desses pastores cuidarem bem do rebanho, porque estes animais era para oferta no templo. Então já estudamos o guardar, o ouvir, o ver, e vamos então agora estudar sobre a palavra retornar, para estudar voltar, regressar. Eles retornaram cheios de alma e louvaram a Deus. Então houve uma mudança nestes pastores. Depois tivemos o nosso Filipe, que também falou. Temos aqui uma viagem. Eles retornaram para junto do rebanho. Eles vieram e ficaram absorvidos por este encontro. Recordamos o encontro de Paulo de Tarso, que nunca mais foi o mesmo. Às vezes temos pessoas que nos inspiram, assim como anjos. Ser anjo é trabalhar bastante. Eles glorificam e louvam a Deus pelo envio de Cristo. E a gratidão vai nos renovar. A doutrina espírita vai nos ajudar a entender melhor Jesus. Então nós gostaríamos de ficar no centro espírita, porque temos pessoas com a mesma afinidade que nós. É claro que lá sentimos-nos bem, não é? Há muitas pessoas que sofrem, então vamos cuidar delas, como o pastor cuida das suas ovelhas. Nós temos que nos capacitar também para ser os pastores, porque também temos as nossas pequenas ovelhas e às vezes ainda são muito inconscientes. Então, aquele que nos veio salvar já nasceu, o nosso querido Mestre Jesus. O amor que é sentido na presença de Jesus é que nos vai confortar o nosso coração. Depois, existem vários líderes de liderança na nossa família, mas nós ficamos aos cuidados do Cristo, sempre. Voltou a nossa Márcia a falar, vem-nos mostrar uma mensagem de Emmanuel. Temos também na Bíblia do Caminho e do livro Caminho, Verdade e Vida, Viver pela Fé. Temos no capítulo 23. Então, Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel e nós nos sentimos incluídos no amor de Deus. Temos também o Consolador. Ter fé é sentir no coração
A fé vai crescendo dentro do nosso coração, edifica a humildade redentora. E a nossa Patrícia voltou-nos a falar. Nós sempre tentamos confortar cada coração, estes irmãos que vamos encontrando, que possamos acrescentar sempre o Evangelho. Temos no Ceifa de Luz, no capítulo 35, ao sol da verdade. Precisamos fazer este exercício, conhecer a verdade que nos liberta, e nós precisamos nos fortalecer. Voltou a nossa Márcia com as suas palavrinhas. Este retorno nos traz grandes reflexões. Jesus dizia: vá e não peque mais. Se estamos aqui é porque temos algo a aprender. Reencarnar é retornar. Que possamos levar esta espiritualidade às nossas famílias. É nosso dever levar até ao nosso trabalho. Então, voltou a nossa Patrícia. Tudo o que procuramos, achamos. A lei maior é de amor e nós cada vez mais ficamos mais receptivos e mais para esta consciência. Glorificar e louvar é o sentimento. Quando fizeres algo importante, peço desculpa, mas acho que não acabei esta frase. Temos a pergunta 649 do Livro dos Espíritos. Finalidade da adoração é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima-se mais de Deus. A melhor forma de agradecer é ao Pai, é louvar a Deus. Agradecemos até o sofrimento que vem até nós. Ele nos ilumina e nos desperta. E em tudo, dai graças. Em todas as circunstâncias, dai graças. Quem tem esta bênção como fonte de conhecimento, foi preciso muitas evidências. Oramos todos os dias, pedimos ajuda para as tarefas, agradecemos após tudo o que o Pai nos permite ter. Às vezes não estamos melhores porque não oramos, não nos aproximamos de irmãos superiores. Às vezes o que nos faz falta é colocarmos em prática o que aqui aprendemos. O mundo consome-nos muita energia e vimos como o mundo se encontra, não é? Precisamos do reforço espiritual, de visitar a fonte de amor. Aquele que bate lhe será aberto, aquele que procura encontra. Então, agradecemos a estes estudos que temos aqui, a estes amigos que nos trazem estes conhecimentos para que possamos despertar e transformar os nossos corações no bem e no bom. Obrigada a todos. Um beijinho. Muito bem, obrigado, Minda. Bem-vindas, Gracinda, Wanda, Virgílio, Márcia e a todos. Então, temos então o nosso resumo e vamos fazer assim. Se calhar podemos ir comentando agora versículo a versículo, assim, comentários livres, em vez de estarmos, portanto, sem um rumo, digamos, sem um norte. Se calhar podemos fazer breves comentários a cada versículo e destacarmos alguns pontos para nós nos relembrarmos de tudo e ficarmos aqui com a ideia das coisas, está bem? Então, o versículo 8 diz: na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam vigília noturna do seu rebanho. Então, temos aqui a questão da região, que estava a destacar aqui a questão da região, que é, na verdade, também uma região espiritual, não é? Ou seja, lembrei-me aqui da questão da sintonia espiritual, né? Ou seja, da questão de faixa vibratória, porque nós só conseguimos perceber os bons espíritos também se estivermos com essa faixa vibratória, não é? Então, para já, eles estavam no seu trabalho, estavam na sua labuta, a cuidar das suas ovelhas, e são convocados a ir ver o grande pastor, não é? O bom pastor. E é curioso esta questão portanto, de toda aquela dimensão social que nós já vimos e que a Márcia gostava muito de falar, que é a questão da exclusão ou da diminuição da figura do pastor no conceito religioso judaico ou da cultura judaica, que era, na verdade, uma profissão menor. E Jesus vem exatamente para esses menores do mundo, mas que no mundo espiritual são os maiores, como nós sabemos. Ou seja, fala-nos sempre aqui desta questão da humildade, não é? E, portanto, é como se Jesus a dizer que ele veio para os humildes, não é? Ou seja, veio
para aqueles que realmente caminham nesta faixa vibratória, ou seja, destes valores morais, destas, destas virtudes espirituais que são no campo íntimo e não propriamente nas questões sociais, e nós muitas vezes perdemos-nos com essas questões sociais e nas nossas posições sociais. Então, gostaria de destacar aqui esta questão da região. Não sei se alguém quer fazer comentário a este primeiro versículo. Eu acho que nós tivemos a certeza que nós somos todos pastores, Uhum, né? Que essa missão, ela pode ser e ela vai ser, né, dada a todos nós, desde que nós nos comprometamos com a proposta do Pai, né, com as leis e com essa sintonia. muito bem. Então, eu estava aqui fazendo uma frase para cada versículo, e aí fiquei com essa Uhum, ideia. Somos todos pastores, é uma missão divina, né? E requer cuidado, né? Requer atenção, a vigília, e para que a gente não perca essa sintonia e esteja cumprindo o papel da forma que tem que ser. uhum. Muito interessante. Nós até podíamos colocar, sendo o nosso mundo um mundo de provas e expiações, partindo do princípio em que o campo poderia ser a terra, no fundo, as expiações e as provas que nós passamos no mundo trazem-nos esta questão da noite, não é? Esta questão dos tempos difíceis, das dificuldades. E nessa dificuldade, nessa noturna, nessa escuridão, nós precisamos de estar vigilantes. Por outro lado, aproveitando aquilo que a Patrícia disse, no sentido de todos nós somos pastores, é muito interessante porque todos nós temos pessoas que necessitam dos nossos cuidados e da nossa atenção. E, portanto, a figura de pastor, naquele sentido, daquele que já um pouco mais responsável, tem a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, ou seja, do seu pequeno rebanho. Porque nós, à medida que vamos crescendo, nós vamos sendo pequenas ovelhinhas, não é? Ou seja, vamos sendo crianças, vamos partindo para a adolescência até chegarmos a uma maioridade adulta. E à medida que vamos vivendo, nós vamos tendo cada vez mais responsabilidade. Então, aqui o pastor é aquela pessoa que está lúcida, que está mais consciente, que tem os encargos, que tem o peso da responsabilidade sobre os seus ombros e, portanto, com funções cuidadoras. Porque, no fundo, é isso que o Cristo, o bom pastor, faz connosco, cuida de nós. Não é? Ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Não é? E, portanto, ninguém se perde nesta criação divina. Só que Deus utiliza-se dos espíritos para cuidar de outros espíritos. É a lei da solidariedade e da cooperação dentro daquilo que é a lei divina. Então é como se fosse uma grande hierarquia espiritual, onde Deus está, o Cristo controla, ou o Cristo coordena, os bons espíritos trabalham sobre a sua égide, e nós aqui encarnados também temos, né, é como se fosse um fluxo, né, que vem de Deus, mas com uma solidariedade, uma permuta constante, até nós chegarmos aos nossos filhos, aos nossos amigos, às pessoas que estão ao nosso lado, e portanto todos nós somos pastoreandos e como é que é isto? A palavra não existe. Pastores e pastorandos e ovelhas. Isso, melhor. Ou seja, hoje ensinamos, mas amanhã estamos a aprender. E a vida é exatamente isso, não é? Ou seja, nós somos infantis em determinados assuntos e em outros já dominamos um pouquinho mais. Em certos assuntos nós temos competências e outros somos mero aprendizes. Portanto, nós estamos sempre neste processo de aprendizagem e de evolução constante. Assim sendo, alguém mais quer fazer um comentário aqui a este versículo ou alguma parte, algum excerto deste versículo? Ana Paula? Eu gostaria também de falar em relação a essa questão da gente ser o pastor de algumas ovelhas, né?
e nós também já fomos pastoreados por algumas outras anteriores a nós. E o que mais me toca é porque todo mundo tem um pastor, só que às vezes algumas pessoas elas não aproveitam essa oportunidade de serem pastoreados, até pelo nosso livre-arbítrio mesmo, né? Cabe a nós observar e ver se aquilo dali vai ser bom para a gente ou não. Então, é uma escolha. Como nós, hoje em dia, graças a Deus, a gente está na doutrina, está tentando melhorar cada vez mais, e não forçando ninguém a ser como nós, porque nós não somos, nós estamos ainda no processo de evolução, mas nós estamos querendo ajudar as pessoas de uma maneira que não force a pessoa a ser do jeito que a gente quer, da nossa maneira, mas com os nossos exemplos, né, as nossas atitudes, tentar melhorar, sem forçar. E agradecer por nós termos tido a oportunidade de pessoas quererem que nós melhorássemos também. Então, isso que eu acho bem interessante, essa questão do pastor, né? Ele orienta sem, cuida, mas sem querer que a pessoa faça da maneira que ele acha que tem que ser, mas da melhor maneira, porque às vezes a gente pode também estar orientando e não ser exatamente a melhor maneira. Até no caso, a gente aprender com aquele que está aprendendo também, né? É bem interessante isso. Obrigada. Obrigado. Muito bem, então se calhar está na hora de nós renovarmos a nossa memória sobre as funções do pastor. Eu adorei aquela explicação que a Márcia deu. Márcia, tu tens aí isso para a gente reviver a nossa memória, porque é muito importante isso, é isso que a Márcia vai falar, porque é aquilo que nos compete se estivermos na posição de pastores. Diz lá, Márcia, se faz favor. Bom, boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo atraso, mas é muito bom a gente estar aqui de volta, né? É, E recordando tudo, toda essa beleza que nós vimos aqui. Então, essas tarefas do pastor no Oriente Próximo, ele está lá no Strong's do NAPSearch, no dicionário Strong's. E ele diz assim: ficar atentos aos inimigos que tentavam atacar o rebanho. Então, os pastores, por isso que ele ali, Lucas fala de vigília, uhum, né? Que eles estavam atentos a isso. Depois ele diz, em caso de ataque, né, defender o rebanho dos agressores. Depois ele diz, curar a ovelha ferida e doente. Então, defende, cura, né? Achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilha. Foi o que o Felipe falou, nenhuma ovelha se perderá. uhum, Deixa 99 e vai buscar aquela que fugiu. E a última, que é a mais bonita sempre, que a gente sempre gosta, amar o rebanho, uhum, compartilhando sua vida e desta forma ganhando a sua confiança. Então, como é que a gente compartilha a vida e ganha a confiança daqueles que nos cercam? Com amor, amando, né? Porque muitas vezes nós conseguimos sentir que somos amados. Sentir isso é muito bom, mas sentir que somos amados é bom, mas nós vamos nos elevar, nós vamos avançar quando esse amor estiver em nós. Quando nós formos capazes de amar muito mais do que só aqueles que estão mais próximos, né? Então, uhum. estão aí as funções para a gente refletir, Felipe. Obrigada. Agora imaginem quantas pessoas estão nas suas casas, nas suas famílias, a cuidar do seu pequeno rebanho, né? A defender os filhos, a cuidar da família, a cuidar das suas
né, do seu pequeno rebanho. Isto é uma grande lição também para nós, não é? Para termos esta atitude, não é? Não só no nosso familiar, mas que ele se estenda para onde quer que nós estejamos, não é? Mas que a gente fique com estas funções porque elas são imprescindíveis para aquilo que Kardec vai chamar o homem de bem. Ou seja, aquela pessoa que é nobre de sentimentos, tem a retidão, tem a honestidade, tem os valores e os princípios basilares dos quais não foge, e isso é uma proposta que Jesus nos coloca a todos nós, né? Portanto, porque aqui, o que vai ser feito aqui é um convite para os pastores irem ao encontro do Cristo. Né? É como se fosse um convite a todas as pessoas que estão no seu trabalho, que estão a viver a sua vida, mas que ouvindo o convite possam ir ao encontro dele. Porque neste campo, né, que já disse que é de provas e expiações, como ele disse, no mundo tereis aflições. Né? E portanto, nessas alturas nós precisamos de apoio, e esse apoio vamos buscá-lo no Mestre. Muito bem, então passamos então para o segundo versículo, que é o 9, e diz: E aproximou-se um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Então vejam que é aqui a fenomenologia mediúnica, não é? Portanto, apareceu um anjo do Senhor, que já sabemos que é Gabriel, não é? Portanto, ele identificou-se nas perícopes anteriores. E, portanto, iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Porque aqui o desconhecimento traz também o temor. Não é? Mas este temor vai gerar também uma reação. E essa reação é que não tenhais medo. Não é? Porque aquilo que nós desconhecemos, nós tememos. Não é? E lembro-me, quando Jesus chama Pedro para ir ter com ele, não é? Para caminhar sobre as águas, ele sente temor. Ou quando o convida na pesca maravilhosa, não é? Afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. E Jesus diz: Pedro, não temas, a partir de agora és um pescador de homens. Porque a gente às vezes tem medo do convite que Jesus nos faz. O nosso espírito fica temeroso por vezes. Porquê? Porque intuitivamente nós sabemos aquilo que Jesus nos convida a fazer. É como se fosse o sininho da consciência. Mas nós gostamos de andar livres e soltos ao nosso belo prazer, fazendo as coisas do nosso jeito. E aquilo que Jesus nos convoca é fazer as coisas do jeito certo, que é em função da lei de Deus. E por isso é que nós também tememos. Tememos o trabalho, tememos o compromisso, tememos a disciplina, tememos o estudo, tememos que nos falte. Mas o processo é inverso. Ajuda-te e o céu te ajudará. Procurai primeiro o reino de Deus e tudo mais te será acrescentado. Então fazemos o processo inverso. Estamos com medo que haja escassez, quando é o contrário. Né? Procurar primeiro o princípio e a ligação ao alto. E depois tudo mais será acrescentado. Então, porque o esforço que nós fazemos, ou que cada um de nós fizer, sempre será, não é? Sempre será valorizado pela espiritualidade, como é óbvio. Então, temos aqui a aproximação de um anjo do Senhor. E o que é um anjo do Senhor? Poderíamos dizer que é um espírito. Não quer dizer que seja puro, que nós não sabemos, mas podemos deduzir que pelo menos seja um espírito bom. Não é? Na escala espírita, era um espírito bom, ou seja, um espírito elevado. E porquê é que dizemos espírito elevado? Ora, diz logo ali que iluminou ao redor deles. Não há nenhum espírito imperfeito que consiga iluminar logo ao redor deles, não é? Portanto,
Tem que ser um espírito cujas características espirituais já faça irradiação, ou seja, as tais questões do perispírito luminoso, que é característica só dos espíritos, né, que atingem patamares espirituais muito, muito grandes. Portanto, lições a tirar daqui que eu vejo aqui é, para já, a aproximação dos anjos do Senhor para todos nós, ou seja, o amparo espiritual perante os nossos temores, né? Ou seja, sempre estamos acompanhados. Às vezes por irmãos que não nos querem tão bem, é uma realidade, mas ao lado deles também sempre estes anjos do Senhor, ou seja, os espíritos bons, aqueles que nos incentivam a sermos melhores, aqueles que nos ajudam a termos novas formas de pensar, mais elevadas, que nos conduzem à vigilância, que nos conduzem à prece, que nos conduzem às boas obras, não é? Portanto, nós muitas vezes é que acabamos por não ouvir. Então vou abrir o debate para alguém que queira falar mais um pouco sobre isto. Rose. Olha a Rose armada em Zacarias, caladinha que nem uma ratinha. Sou eu vou fazer igual aquele comercial é comigo. Eu já estava pensando aqui, é, essa atividade da leitura do Evangelho é algo novo para mim, né? E eu tinha comprado o livro do Haroldo, né? E eu Boa. comprei, eu disse, meu Deus, para que eu comprei isso que eu nem leio? Já tem um tempinho, logo que saiu eu comprei. E aí eu comecei a tentar ler, é todo marcado aqui, ó, tentar ler, mas Que eu não bom. entendo muito bem esses negócios, não. Aí eu parei de ler. E aí eu olhei agora para o livro e disse, olha, agora eu vou estudar e vou entender. Claro. E começar por Lucas, para mim, é maravilhoso, que eu já estudei bastante Paulo, Hum, e Lucas é um querido, né? hum, Lucas é um querido porque foi companheiro de Paulo. Tudo que ele escreve para mim é algo assim, tem um aprendizado. É claro que quando for estudar João também vou dizer a mesma coisa, né? Mas Lucas é Lucas, né? A participação dele, assim, para mim, ele veio depois e todo aprendizado. E tudo que ele escreve. Mas eu estou aqui me perguntando por que que eles escreviam dessa forma, né? Eu não sei se a gente pode dizer, a gente fala passagem, a gente fala versículo. Acho que para a nossa cultura isso é algo que é complicado a gente querer entender, né? É claro. da cultura deles também. E a gente deveria fazer a mesma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo, ler frase por frase, ou trecho por trecho, e tentar entender, né? Cada item, eu acho que assim a gente iria fixar mais. Uhum, Mas aqui, nesse processo, o anjo, né, que se mostra, e eu fui assistir o The Chosen, né, dessa passagem do nascimento de Jesus, eu estava lembrando, e é muito emocionante, né? E os pastores foram, né, contemplados como a chegada do nosso Senhor. E Jesus, ele chega de uma situação tão complicada, né? Não tinha nem onde ficar, Maria não tinha onde ficar. Eu já vou adiantando, né? Mas os pastores, eles tiveram uma missão também de fazer a divulgação da chegada do nosso Senhor, né? Como não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? Eles foram, e eu imagino a alegria deles sair contando para todos. Eu já estou avançando o versículo, né? tá bom. Mas é isso, eu estava pensando nisso. O tempo que eles ficaram falando, porque eles viram, né, o menino Jesus. Eles tiveram essa oportunidade, eles estavam próximos, né? Então, eles trabalhavam, eu acho que eles ficavam à noite também pastorando, né? Cuidando. E aí tem essa simbologia da função deles, o quanto é importante, né? A gente cuidar do rebanho. E é isso, gente. Eu não,
é algo novo para mim estudar a Bíblia, né, os evangelhos, mas como eu já li, fiz algumas leituras nas outras obras, eu consigo fazer essa conexão, sabe? E eu penso que nós deveríamos implantar em todos os centros espíritas essa forma de estudo, sabe? Onde a gente senta, se olha, conversa, e a gente consegue fazer essa conexão com a nossa vida, sabe? Eu acho que a gente tem que repensar na nossa forma de ser espírita no contexto do século XXI, sabe? Porque já faz um tempo que eu penso nisso. Não dá mais para a gente continuar do mesmo jeito, Isso mas é. a gente precisa fazer modificação, porque a chegada de Jesus, do nosso Senhor na Terra, já foi um processo de modificação. O amor veio pessoalmente, né? E agora que eu estou começando a entender, já tem mais de 2000 anos, o que que é o amor. Agora que estou começando a entender o que que é o amor. Que bom, Então Rosia, é isso. obrigada. Márcia, a palavra é tua. Felipe, é, eu tive pensando aqui sobre toda essa perícope. E eu ia deixar para comentar isso no final. Mas, umas coisas que eu pesquisei aqui, mas eu acho que talvez seja bom eu colocar essa, 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 essa ideia aqui, porque como nós estamos vendo versículo a versículo, nós vamos poder observar isso. O que me chama a atenção nessa perícope toda? Que é uma perícope de contrastes, né? Então, o Felipe estava lendo aí o primeiro versículo, você vê a noite, a vigília, né? Os pastores. Depois você vê o anjo chega e a luz. Então, nós já temos o primeiro contraste, a escuridão e a luz. Aí depois o versículo vão avançando. Deixa eu pegar aqui. Dimensão física e espiritual. Isso, aí depois chega aqui e diz, luminoso. Aí tem o temor, e em seguida vem o anjo dizendo: te trago boas novas de alegria. Então, outro contraste. Isso, e aí, por que pensei que talvez fosse melhor colocar isso, para que à medida que o Felipe fosse trazendo os versículos, nós fôssemos conseguindo identificar esses contrastes e ver o que esses contrastes querem dizer para nós. Porque aí depois ele avança, aí não tenhais medo, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Ele aí dá três definições para Jesus: Salvador, Cristo, que Cristo não é nome, né? E Senhor, na cidade de Davi, que nós já vimos. E aí já vem um contraste. Outro contraste, se nós nos lembrarmos de como João Batista nasceu, em casa, né? Então, aqui, mas aí, nos atendo aqui. Aí ele vai trazendo esses contrastes. E esses contrastes, ao final, a gente chega a sentir o quê? Que é o contraste que nós éramos antes de Jesus nascer em nós. Fantástico. E é bonito demais isso nessa perícope, porque nós já vimos tudo isso, mas se a gente pensar em todos esses contrastes que a inspiração de Lucas nos trouxe, nós vamos perceber, né? Até como a nossa. Eu só vi aqui o nome Casa de Jesus, lá ali no Ceará, né? Que trouxe a alegria, é o contraste lá no final, que ela até deu um spoilerzinho dos pastores divulgando
o nascimento, a visita que eles fizeram, o que tinha acontecido com eles, com essa vigília da noite, antes da luz chegar a eles. Então, tem a transformação dos pastores também. E nós aí podemos avaliar, em todos esses contrastes, a nossa transformação. O que nós éramos antes de Jesus nascer em nós, no nosso íntimo, no nosso coração, que é todo o trabalho do NEP que nós estamos fazendo aqui. Que cada vez que a gente se reúne, é para fortalecer em nós esse nascimento, que Jesus cresça, que se desenvolva, que amadureça e nos leve junto, né? Então ele vai. Então, para a gente ficar aqui observando que cada versículo desse vai trazer um contraste, Que né? bom. Como era e como ficou, o que que aconteceu. E se a gente, e aí, que cada um pudesse trazer aí, né, para nós aqui, para o grupo, qual foi o contraste que observou, que viu em cada versículo, né, o que mudou. Eu não sei. O que você acha, Felipe? Ótima ideia. Sem Jesus, ou sem o encontro com Jesus, tudo é dúvida, tudo é temor. Após o encontro com o Cristo, tudo é esperança, tudo é confiança, tudo se torna novo. O Paulo vai dizer como é que é? Hum, não é quem crê em Cristo, nova criatura é. Como é que é? Quem está em Cristo, É isso, quem está em Cristo, nova criatura é. E é isso, é disso que se trata, não é? É disso que se trata. Quem tem este encontro com Jesus, quem tem este encontro com este sentimento e com esta vibração amorosa que Jesus nos traz, nunca mais ninguém fica igual, não é? Nunca mais ninguém fica igual, porque é uma percepção espiritual, não é? É uma percepção espiritual que é identificada, ou seja, é o amor que é percebido por nós. E quando o amor é percebido por nós, nós queremos lá ficar e dá-nos vontade de divulgar, porque muitas vezes não nos sentimos merecedores de tal amor. Vem a consciência que nos pesa dos delitos que fizemos com nós mesmos e com os outros, e ainda assim, quando sentimos esse amor, ficamos sem palavras, não é? Portanto, e é muito interessante observarmos, por exemplo, o exemplo de Paulo, não é? Porque os espíritos muito orgulhosos, né, eles acabam por depois ter uma força muito grande de trabalho, exatamente por essa questão da culpa que carregam, né, e da pressa que têm em trabalhar, porquê? Por causa desse, desse vulcão íntimo que, que começa a jorrar dentro desses corações. Ana Paula, faz favor. Fazendo assim uma analogia bem pequenininha, bem humilde, né, em relação a essa questão dos pastores, dos anjos, né, desse anjo que se anunciou, é mais ou menos assim, como uma mãe tomando conta dos filhos, né? Quando o filho ele confia numa mãe, a mãe a mãe passa segurança para ele, os pais, né, passam segurança para aquele filho, ele se entrega. Como Jesus falou, né? Vinde a mim as criancinhas. Não são criancinhas pequenininhas, criancinhas no sentido no sentido figurado mesmo, como nós nos entregarmos para Ele, porque Ele mesmo, aqui na minha Bíblia, está escrito assim: quando o anjo disse-lhes, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Ele disse já, não temam. Então, assim, quando você dá confiança para um filho, dizendo, olha, mamãe está aqui, você vai ficar bem. Eu estou segurando você, eu estou te protegendo. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele está dizendo para a gente se entregar
sem medo. Apesar de a gente, às vezes, a ficar assim, atemorizado com a novidade, até como você falou, Felipe, o desconhecido ele deixa a gente um pouco receoso, mas quando a gente sente firmeza e confiança, até pela maneira, pela postura que a pessoa se apresenta, aí o medo ele vai desaparecendo. Então, assim, o espírito, quando ele é um espírito elevado, eu acredito que a vibração dele é tão boa, tão reluzente, tão segura do que ele é, de como ele se apresenta, que a gente se entrega verdadeiramente, né? É muito bonito isso de você ter confiança no posicionamento de uma pessoa, seja até de comprometimento mesmo, de dizer sim, não, agora não, não dá agora, ser verdadeiro, né? Eu acho muito lindo isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Paula. É isso mesmo, não é? É muito, muito bom. Então, vamos então aqui à oposição, não é? Ao contrabalanço. Eles encheram de grande temor e o anjo disse então, disse-lhes porém, né? Não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Será que isto é só para os pastores? Nós não nos colocamos na situação de pastores? Quantas vezes é que a gente diz assim, ai, será que eu vou conseguir? Hã? Será que eu vou ser capaz? Será que vai correr tudo bem? É dúvida, não é? É o nosso temor. E o que é que os anjos nos dizem? Não temais, não temas. É como se um menino ou uma menina andar de bicicleta que não soubesse que tem as duas rodas de lado, que está ali cheio de medo, e essas duas rodinhas de lado que não nos deixam cair, é o quê? É a mão de Deus. É a mão de Deus. Que precisa que nós nos esforcemos, que nós andemos para a frente, que a bicicleta vai assim, cai para a frente, cai para trás, mas nunca cai, né? E mesmo se cair, há um propósito, que são as lições das nossas quedas. Porque o mundo treina-nos para o sucesso, treina-nos para o poder, treina-nos para a competitividade, treina-nos para nos elevarmos. E o Cristo treina-nos para isso tudo e para muito mais. Para a verdadeira elevação, não é? Para a verdadeira grandiosidade, que às vezes é passar com resiliência, com aceitação, as quedas da vida. E isso não é para todos. Isso não é para todos. Então, as palavras são: não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Isto é um versículo espetacular. Para todos os oprimidos do mundo, para todas as pessoas que têm dúvidas, para todas as pessoas que estão a passar por processos difíceis, os Espíritos dizem: não temais, e eis que vos trago notícias de grande alegria. Que notícias são essas? Jesus está para nascer. A boa nova chegou. A grande notícia, a notícia da esperança chegou. A vida de Jesus é a nossa esperança. Porque a vida de Jesus é o nosso futuro espiritual. Nós um dia conseguiremos perdoar como Jesus perdoou.
um dia conseguiremos amar como Jesus amou, um dia conseguiremos ter essa capacidade. E estas palavras de grande alegria, sabem qual é que é a grande alegria? É nós libertarmos-nos da escravidão mental, social que nós vivemos hoje em dia. O processo de salvação não é que Jesus nos salvou na cruz para nos libertar dos pecados, com todo o respeito por todas as teologias e todas as interpretações do Evangelho. Há na parábola do bom samaritano, do filho pródigo, um versículo que eu adoro, que ele diz assim: estava morto e reviveu, estava perdido e encontrou-se. Não são bem estas as palavras, mas a ideia está lá. Nós às vezes estamos mortos espiritualmente e é o Cristo que nos faz viver de novo. Às vezes somos espíritos moribundos que aqui andamos, sem alegria de viver. E essa alegria é dada pelos ensinos do Cristo. E essas são as boas novas. É que todos nós vamos ter esta alegria que é do Espírito, não é do mundo. E por fim, que será para todo o povo. Vejam como é bonito. Não há privilegiados. É para todos. E esta extensão de ser para todos é para ricos, é para pobres, é para doentes, é para pessoas com saúde, é para intelectuais, é para analfabetos. Não importa, é para todos nós, inclusivamente para os criminosos. Porque nenhuma ovelha se perderá neste grande rebanho. Então o Cristo vem para todos. Vem para hindus, vem para evangélicos, vem para católicos, vem para espíritas, porque a mensagem do Cristo é universal. E nós sectarizamos com teologias bacocas, não é? Interpretações que cada um acha que é o dono da verdade, mas no fundo tudo isto se funde num bem universal. Todos nós quase dizemos o mesmo. No bem, tudo se funde. Por isso é que Allan Kardec vem falar no Evangelho segundo o Espiritismo que o livro vem tratar da moral, porque essa moral que é do Cristo é transversal a todas as religiões. Porque é baseada na lei divina natural, ou seja, no bem. Então não seria muito mais fácil que nós fizéssemos como ele nos recomendou, que nos amássemos uns aos outros e andarmos aqui às vezes com disputas, não é? Humanas, sobre a minha interpretação é melhor, a tua interpretação é maior, sobre não sei o quê, eu sou isto, eu sou aquilo, não é? Parece que dividimos-nos e temos orgulho em carregar um rótulo. Depois o Evangelho diz, olha, esta mensagem da grande alegria é para todos. Até porque o Espiritismo nos ajuda a perceber que pelos laços da reencarnação, não é? Eu hoje sou português, amanhã sou brasileiro, não é? Eu hoje sou branco, amanhã sou negro. Eu hoje sou rico, amanhã sou pobre. E etc, etc, etc. Porque isso são aprendizagens para o mundo para o espírito imortal. Portanto, do que é que nós estamos a falar? Então esta é a mensagem para todos nós de grande alegria. Por isso, começamos com a música Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a alegria dos homens. Só que nós conotamos o Cristo à religião e é um problema isso.
Nós conectamos Jesus e falar sobre Jesus, inclusivamente no movimento espírita, isto é um problema. Continua a ser ainda um problema. Nós agarrarmos no Novo Testamento e estudarmos versículo a versículo, isto é um problema para o movimento espírita. Pelo menos para o português é. Para o brasileiro não tanto. Mas para alguns ainda é. Em vez de nos concentrarmos naquilo que é verdadeiramente importante, que é o ensino moral, e procurarmos aprender, ficamos aprisionados aos nossos conceitos humanos e deixamos, não é? Deixamos as aprendizagens para depois. Mas pronto, então quem é que quer comentar aqui o 10? O rótulo deveria ser filhos de Deus, né? Exato. Filhos do Pai. Um crachá. Filhos de Exato. Deus. E aí a gente precisa da pureza de coração, né? Para a gente, claro, de todas as bem-aventuranças, né? De todas as virtudes que estão ali, mas a gente precisa purificar o coração e tirar todas esses preconceitos, esses orgulhos, essas disputas, para que a gente possa caminhar na direção dele, de ser chamado, de ter esse crachá, né? De verdadeiros filhos de Deus. Eu fiquei pensando que a misericórdia divina nos envia tudo que a gente precisa. E nesse caso, né, como a Márcia falou dos contrastes, aí é a divisão da história mesmo. É Uhum. histórica, tanto que a divisão se tornou histórica. Nós que não nos demos conta, como a Mary falou, faz 2000 anos que nós estamos tentando aprender o que é esse amor, porque foi ofertado, né, a boa nova viva, né, o evangelho caminhando pela terra com o seu exemplo, com a sua autoridade moral, para que a gente pudesse entender que não basta saber, nós temos que viver e que vem para todos, né, dentro dessa lei natural que o Felipe falou, da lei da igualdade, de justiça, amor e caridade, que foi, né, o Cristo vivendo as leis plenas com todos que se aproximaram dele, mas que nós precisamos viver, porque ninguém evolui por ninguém e ninguém evolui por saber. A gente evolui por viver, né? Então, por isso que sempre vai estar disponível a todos, né? Em todos os momentos, em todos os povos, mas a gente precisa ir buscar, precisa ir atrás, e aí vai entrar depois a questão do sinal. Não vou me antecipar antes, então, do, do sinal. Temos que nos levantar, não é? Levanta-te e anda. Nós estamos paralisados do espírito, somos paralíticos do espírito, não é? E é necessário fazer um esforço, não é? Para andarmos. Então, porque nasceu para vós hoje um Salvador que é Cristo Senhor na cidade de Davi. O detalhe, nasceu para vós. Todo doação, não é? Que ele nasceu para nós. Por isso ele é nosso modelo. Por isso ele é o nosso guia. Por isso os espíritos, quando perguntaram quem seria o modelo, o guia, vê de Jesus, ó, é Jesus. Então, se o Cristo está no ápice da escala, é o objetivo a atingir, e ele vem para nós, se nós quisermos progredir, o que é que vamos ter que fazer? O mesmo. Vamos ter que nos doar aos outros. Vamos ter que sair do nosso egoísmo para doarmos o quê? Será que é dinheiro? Não, é doar o que cada um tem e o que cada um pode. O que cada um sabe.
Porque a questão não é se alguém sabe fazer palestras, se alguém sabe dar passes, se alguém tem muito dinheiro na conta do banco. Não se trata de nada disso. Cada um tem o que tem e dá o que pode. Agora, será que nós estamos disponíveis para este processo de doação? Ou preferimos ainda, com todo o respeito, estar sempre na posição da vítima, mas que não sai do mesmo sítio? Porque o caminho mais fácil é o colocar a culpa no governo, é culpar a culpa no outro, é culpar a culpa, terceirizar aquilo que é a nossa responsabilidade. E por isso é que a doutrina dos espíritos, por vezes, ela, se bem compreendida, ela remexe-nos por dentro. Porque diz-nos o que nós devemos fazer. Então, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Salvação. O verbo salvar. Mas salvar do quê? É a questão, não é? Salvar de nós próprios. Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, problemas. Carrega a sua cruz e siga-me. É fácil. Negar a mim mesmo, como é que é isso? Mas eu tenho os meus direitos. E ao lado dizem assim, já que é contrastes, então e os teus deveres? Tling, não é? Eu quero bênçãos para mim, ok. E que bênçãos é que estás dispostos a doar de ti para o outro? Não é? Então ele veio para nós, para nos salvar do orgulho, para nos salvar do egoísmo, para nos salvar dos nossos melindres, para nos salvar da nossa vaidade, para nos salvar do nosso engrandecimento infantil e para nos convidar a uma nova postura de vida. Então, quem quiser comentar, ok, continuando então. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido enfaixado e deitado numa manjedoura. É cada versículo melhor que outro, não é? Se está bom, cada vez fica melhor. Então vejam, este é o sinal para vós. Tantos sinais que a gente pede, né? Tantos sinais. E às vezes só nos calha sinais de trânsito, né? Tantos sinais que a gente pede. Querem o sinal? Olhem para a manjedoura. É aquilo que eles dizem. Quando Paulo diz assim: trago em mim as marcas do Cristo. Que marcas eram essas? Que marcas eram essas? Eram marcas de alguém que era muito orgulhoso e que combateu o bom combate. Vergou-se ao trabalho, ao amor, foi contra tudo e contra todos e, sobretudo, contra si mesmo. E isso é o caminho mais difícil. Porque aquele homem tinha tudo e abdicou de tudo
para viver a verdadeira experiência espiritual. E nós às vezes andamos à procura da nossa missão, não é? A gente às vezes diz assim, mas qual é que é a minha missão na Terra? E colocamos a nossa missão na Terra com os olhos postos no Chico Xavier. Será que eu sou médium psicógrafo? Será que eu sou médium vidente? Será que eu algum dia vou ter poderes de curas espirituais? E a nossa grande missão é o combate do nosso orgulho. Que é aquele combate que ninguém quer fazer, ou que é o mais difícil. Porque, como costuma dizer, o pior cego é aquele que não quer ver, não é assim? E é mais fácil nós ignorarmos. Dizer, então, mas eu não. Eu orgulhoso? Não. É Deus na terra e eu cá. Ó, mida, né? Eu defeitos? Não. Eu defeitos? Não. Alguma vez? Ana Paula, diz lá, desculpa. Não, é só falando aqui uma coisinha rapidinha. Sempre assim, olhando o outro, né? Ao É, invés de se autoanalisar, tá é. analisando o outro. Se ele nem mesmo, nós mesmo, eu mesma, nem me autoanaliso, eu vou estar olhando a vida do outro, gente. Como é que é isso? Primeiro olhar para você, para as suas atitudes, para dentro de você, para depois começar aos pouquinhos a falar do outro, né? Muito bom. Eu estava-me a meter com a Minda, porque a Minda já disse várias vezes que ia ao centro espírita e dizia, então, mas eu pensava que eu não tinha defeitos. Disse ela. Depois a doutrina espírita é que me ensinou, né, Minda? Há mais assim. Foi verdade, foi. Eu não vi defeitos em mim. Os outros é que viam. Ora bem. A doutrina dos espíritos é que me veio ensinar. Agora, defeitos. Ai, meu Deus. Mas um sinal de que o Cristo está connosco é a humildade. A manjedoura dos nossos corações. Abrir espaço dentro de nós para que o Cristo nasça. Né? A manjedoura do nosso coração necessita que o menino nasça e que nos alimente. Não é? Nós falámos desta questão da manjedoura ser o alimento dos animais, não é? E do símbolo de Jesus ser o alimento de Deus, para quê? Para os espíritos na terra. Então, Jesus foi servido por Deus para alimentar a terra, do ponto de vista espiritual, claro. Por isso ele veio na manjedoura. Então, Jesus é a resposta de Deus ao sofrimento humano. Porque a nossa fome de amor e a nossa sede de amor é saciada com a presença do Cristo em nós. Tal e qual ele disse para a samaritana. A água que eu te dou, com a água que eu te dou, jamais terás sede. Ou seja, sentimos-nos completos. Quantas pessoas é que dizem, epá, eu sinto um vazio, não é? Assim que as pessoas dizem. Pessoas que às vezes estão à beira do suicídio, que não aguentam a pressão a que são sujeitas. O que é isso? Isso é a falta deste alimento. A falta de se sentirem amados. A falta de se sentirem compreendidos. E tudo isso a gente encontra. Que é um alimento, é uma nutrição espiritual. Que nos fala a alma. O corpo. O corpo é perecível, não é? Corpo. O corpo. Mas
As questões da alma ficam connosco para sempre. E essa é uma das grandes aprendizagens que o Espiritismo nos traz. É para que a gente veja a vida sobre o ponto de vista do espírito imortal que somos. Isso faz toda a diferença para nós. Porque quem compreende isto já não pode fazer certas coisas. Então é mais fácil eu fingir que não o vi, ou fingir que não sei, e continuar a viver a minha vida como se nada acontecesse, ou se nada entendesse. Não é? Então, de repente, juntou-se um anjo, uma multidão do exército, e louvando a Deus, dizendo: uma multidão do exército do céu. Trouxemos aqui o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Os Espíritos do Senhor, que são o exército dos céus, vêm como estrelas cadentes, iluminar os caminhos e confundir os orgulhosos e glorificar os justos, não é? É isso. Passado 19 séculos, eis que novamente os Espíritos do Senhor vieram trazer boas novas de grande alegria. Para nos dar, Mary, esta codificação espírita para nos ajudar a compreender outra vez aquilo que não compreendemos até então. Para agora deixarmos de questões exteriores e vivermos a experiência da mudança interior de uma vez por todas. Porque a nova era anunciada da vinda do Cristo e do mundo de regeneração não se fará sem o estudo do Evangelho e sem a compreensão do mesmo. Porque compreender o Evangelho é compreender a lei de Deus. E nós só seremos felizes se compreendermos a lei e, sobretudo, se a vivermos. Não é assim? Então o que é que eles dizem? Fantástico. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Este versículo é realmente uma coisa muito bonita, não é? Louvar a Deus. Agradecer por tudo, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo diz lá, olha, antes de fazeres uma tarefa, agradece a Deus. Depois de fazeres a tarefa, agradece a Deus. Em tudo dai graças. Louvar. Elevarmos o nosso pensamento. Estarmos em comunicação com Deus. Através da prece. Através de silêncios. Não é? Aquele poema da Auta de Souza. Meu irmão, as tuas preces mais sinceras são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volvo ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Para quem faz orações, ouvir isto é muito belo. Porque nessas conversas que temos com Deus, muitas vezes achamos que não temos resposta, não é? E o que este poema diz, olha, cada vez que te sentas, onde quer que seja, ou que dobras os joelhos, ou que fazes uma prece, por mais humilde que ela seja,
Todas essas preces são ouvidas nos espaços ilimitados, né? Há sempre os espíritos que nos ouvem. Até porque temos todos um anjo da guarda. E temos sempre espíritos que nos querem bem. Volva ao teu templo interno abandonado. O que é que isto quer dizer? Regressa à casa, né? Regressa à base. Volta ao teu templo interno. Regressa à tua bondade. Regressa à tua luz. Tão bonito isto, não é? Glória a Deus nas alturas. Deus acima de tudo. Paz sobre a terra. Por isso ele vai dizer nas bem-aventuranças os pacíficos e os pacificadores. Porque eu posso ser pacífico, mas inerte, mas eu ser um pacificador, eu sou um promotor da paz. Há uma frase de Emmanuel que ele diz assim: o mundo está cheio. Como é que ele diz? A ideia é a seguinte: o mundo está cheio de pessoas inteligentes ou de pessoas de laboratório, qualquer coisa assim do género. Mas o mundo precisa muito mais de pacificadores. Ou seja, a ideia que ele quer trazer é o mundo está cheio de pessoas muito inteligentes. É verdade e é muito útil. Mas o mundo precisa muito mais de pacificadores. Porquê? Porque por eu ser muito inteligente, eu posso tornar-me maldoso. Não é? E a ideia é juntar as duas coisas. Por um lado, o desenvolvimento da nossa inteligência, mas que ela seja levada de forma amorosa e que promova o bem para todos. Não é assim? E, portanto, boa vontade para com os homens. O estudo da boa vontade. Isso é que é difícil, meu Deus. Para compreender o outro, é preciso ter boa vontade. Para estudar, é preciso ter boa vontade. Para fazer caridade, é preciso ter boa vontade. O que é que isto nos remete? Para termos boa vontade, não é? Ou seja, para que os sentimentos com que a gente faça as coisas sejam bons. Porque é que se diz que o amor tudo perdoa, tudo não se envaidece, não é como diz o Paulo? O amor tudo suporta. Porquê? Porque o amor tem boa vontade para tudo. O amor compreende tudo. O amor aceita tudo. Porquê? Porque é amor. Então imagine o que é que nós conseguirmos viver assim. Cheios de boa vontade para com tudo. É o mundo celeste. É. Não é? É, Uhum. o Emmanuel fala, né, lá no Pensamento e Vida, que só a vontade é a força suficiente para sustentar a harmonia do espírito. Então, ela necessariamente tem que ser boa, senão, onde a gente vai alcançar a harmonia se ela não for boa? Então, Pois é. não tem outro caminho para a gente poder nos harmonizar, nos sustentar nessa caminhada e poder doar para o outro. Nós precisamos realmente ativar essa força maior em nós, a vontade para o bem e para o amor. Sem dúvida. Alguém mais quer fazer comentário? É, eu não consigo ficar sem falar, né? É. Mas eu estava pensando nessa passagem como se fosse um cântico,
Hum, E, ao mesmo tempo, ele é uma prece. Primeiro louvando a Deus e depois a terra, né? Mas trazendo aqui, buscando essa paz. O Cristo chegou, né? Então é hora de buscar a paz. E Jesus, ele é o bom pastor, né? Ele veio buscar as ovelhas perdidas, né? Somos nós. Então, ele veio nos buscar também, né? Nos resgatar para que a gente pudesse ascender. E essa boa vontade, eu lembrei realmente de Emmanuel, ele fala que a vontade é a gerente, né? Ela precisa, a vontade precisa atuar realmente em nós. E o livro dos Espíritos fala que o que nos falta é a vontade para melhorar, vencer as nossas paixões, as nossas mazelas, né? Se a gente tiver firme vontade, a gente consegue. Então, precisamos ser um homem bom e colocar a vontade a serviço dessa bondade, para que a gente possa realmente ascender essa hierarquia espiritual, né? hum. É um bom mote para o ano que se avizinha, não é? Termos vontade. Também. Temos vontade de melhorar, temos vontade de crescer, temos vontade de trabalhar, temos vontade de evoluir, não é? Que é isso? É isso que nos é inspirado, não é? É isso que nos é inspirado. Não temas, vai adiante, não é? Segue. Aquilo que estamos a dizer são boas novas de grande alegria, ou seja, o trabalho que realizares vai ser de grande alegria para ti. Quem pratica a caridade, quem está vinculado ao bem, jamais pode ser infeliz. Jamais, é impossível. Não se pode ter dois sentimentos. Eu não posso praticar a caridade e estar infeliz. Não é possível. Não é possível. Porque a caridade ou o bem repercute em sentimentos e em emoções dentro de nós. Não há como. Ana Paula. Leon Denis mesmo fala, né? Que é uma potência, a vontade é a potência da alma. Quer dizer, você tem o que você está vindo lá de dentro mesmo, ele te faz impulsionar, né? É uma potência. É isso aí, vamos trabalhar essa potência, né? Para ela ser robusta. Que bom. Avançando um pouco mais, eles têm então este encontro, não é? Portanto, ficam realmente radiantes e depois vão divulgar. E essa divulgação é muito importante. Agora, que tipo de divulgação é que nós estamos a falar? É palestras? É estudos? Também. Contudo, não só. A grande divulgação é com a nossa vida. A grande divulgação é com as nossas atitudes. A grande divulgação é com o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Mais do que palavras, o exemplo. Já estamos a falar de Jesus, já não é mau. É que há quem nem nele fale, não é? Falta-nos dar esse passo entre o verbo e a ação. E essa ação no bem é aquilo que nos diferencia dos demais. Ou seja, com o tal cinzel da boa vontade, caminharmos conforme pudermos.
mas sempre no caminho da nossa iluminação, procurando sobretudo o outro, fortalecendo-nos a nós mesmos. Então eles divulgaram o que viram e que ouviram. É como se nós estivéssemos aqui a ter o nosso encontro com Jesus. É como não? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei com eles, não é? Assim que ele disse. É como se nós viéssemos aqui à nossa manjedoura no NEP e como se nós fôssemos todos convidados a divulgar do alimento que aqui recebemos. Ah, mas o que é preciso? Boa vontade. O que é necessário? Nós querermos. A pergunta é: eu quero? Então, se queres, faz. Mas eu tenho temor, eu não sei o que é que vai acontecer, eu vou ser julgado, eu vou ser maltratado, eu vou ser ironizado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e maltratarem por causa do meu nome. Vejam como tudo isto nos responde a tantas coisas. Quem de nós não tem medo da rejeição, daquilo que os outros dizem, da nossa reputação? Quantas pessoas têm medo de falar de Jesus por causa daquilo que os outros dizem ou pensam? Quantas pessoas têm receio de falar em doutrina espírita com medo do julgamento que os outros dizem ou pensam? O que é que os espíritos nos dizem? Não temais, não é? Divulgai. Há aqui, há aqui alguém que não se sinta bem. Há aqui alguém que não se sinta acolhido, que não se sinta ah, ah, amparado, que não se sinta com o sentimento que estamos em família, que estamos a querer bem uns aos outros. Não é? Então é só isto que nos é pedido fazer. Que a atitude que temos aqui e a vibração que vivemos aqui, que a transportemos para a nossa vida. Né? E é claro que as pessoas que se admiram aqui daquilo que os pastores disseram serão as mesmas pessoas que se vão admirar com a nossa postura. Cristã, educada, amorosa, gentil. Não é? E por fim, Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Não é? Nossa mãe querida. Estão a ver aquele sentimento de segurança que a Ana Paula estava a falar há pouco da mãe? O colo de Maria, não é? O manto de Maria, onde todos cabem,
onde todos são acolhidos, onde todos são amparados, independentemente da extensão dos seus erros. E que de forma brilhante vimos os servos de Maria ir buscar os suicidas que se equivocaram e que estão com sofrimentos atrozes. Então a ideia é nós tornarmos esses servidores de Maria ou de outras coletividades espirituais, a termos preocupação com quem sofre, a termos um olhar mais profundo para quem está ao nosso lado e doando o que cada um tem e o que cada um pode. Por fim, os pastores retomaram, glorificaram e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. E, portanto, se os pastores somos não é? Nós temos que glorificar e louvar a Deus por tudo quanto nos foi dito nesta perícope. E por tudo aquilo que pudemos ver. E por tudo aquilo que pudemos sentir no estudo desta perícope maravilhosa. Então, meus amigos, fica aqui uma ideia de esforço para o novo ano, não é? De que é necessário boa vontade nossa para seguirmos adiante, que os espíritos sempre estão conosco, que nos dizem não temas, é? No exercício da divulgação e, sobretudo, que há a possibilidade do Cristo nascer em nós. Porque se Ele nascer em cada um de nós, nós vamos divulgar com a nossa vida. Olhem que beleza esta conclusão, não é? Márcia, diz lá, estás aí desertinha. Felipe, é bem isso, né? É nós levarmos tudo isso para onde nós estivermos. Porque às vezes a gente pensa que o que nós estudamos aqui, o que nós aprendemos aqui, o que nós nos admiramos aqui em outros estudos também, né? Isso fica para esses ambientes. E não é para isso. É para levarmos isso onde nós estivermos. Se nós pensarmos aqui, Lucas dá duas posições. Ele dá, os pastores viram, contaram, aqueles que ouviram se admiraram, mas Maria guardou em seu coração. Aquilo lhe penetrou no íntimo, dali não sai mais. E dali ela refletia. E refletir não é só num lugar, ela refletia onde estivesse, porque ela guardou para refletir nos seus atos diários, nas suas conversações diárias. Eu fico imaginando o dia a dia de Maria, de José, como eles levavam isso, né? E é assim que a gente deve começar a fazer. Não sermos aqui nesse grupo, pelo menos eu tento, né? É lógico que muitas das conversações que nós temos aqui, nós não vamos poder ter com outras pessoas, né? Mas levar isso conosco para onde nós estivermos. E foi assim, como o Felipe colocou, que os pastores retornaram. Eles saíram daquele momento, né, de encantamento para seguir no mundo.
seguir no mundo de uma forma diferenciada. Eles não jamais seriam os mesmos a pastorear as ovelhas, a fazer as vigílias. Ou seja, para aquele que olhava e via o trabalho, a função, o dia a dia deles não tinha mudado. Mas eles já não faziam aquelas coisas com o mesmo sentido. Eles já tinham um outro sentido para aquilo que eles estavam fazendo, porque eles não se sentiam mais excluídos, né? Porque a mensagem chegou para eles, né? Aqueles que eram excluídos, que eram humildes, aí vem a glória numa manjedoura, com animais, são os contrastes. E eles voltaram para a sua vida, para as suas responsabilidades, para os seus afazeres, mas já não eram os mesmos. Tudo aquilo tinha um outro sentido. Por quê? Porque eles levaram aquilo com eles. Então é isso que é essa medida, né, que talvez tenha uma certa dificuldade, uma certa. A gente às vezes se sinta um pouco acanhado, mas é dessa forma que nós devemos levar isso dentro de nós, onde quer que nós estejamos, né? Com as nossas ações, os nossos comportamentos, né? Como o Felipe falou, né? É ser isso, né? Com o mundo, ter essa relação com o mundo onde nós estamos. E já falei demais. É bom. No fundo, o que é que acontece? É uma alteração de consciência, né? É uma alteração de consciência. Eu pensava de uma forma, agia em função da forma que eu pensava, e agora penso de forma diferente e ajo de forma diferente. Faço as mesmas coisas. Ou seja, não é as mesmas coisas. Estou nos mesmos lugares, mas com uma nova consciência. Agora com o Cristo. Agora sempre com boa vontade. Agora sempre com esta postura amorosa. E é isso que nos é pedido. Para irmos para o mundo com uma postura amorosa. Para irmos para o mundo com uma boa vontade cristã de querer servir. Para que Jesus ensina-nos que quem quiser ser o maior de todos, verdadeiramente, que seja o primeiro a servir. Como é que é complexo o Cristo? E ao mesmo tempo, que bonito que isto é, não é? Então, amigos, terminamos o estudo da melhor forma. Vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo, louvando a Deus. E vou tomar a liberdade de fazer a prece, agradecendo ao bom pastor que nos ajude a todos, Senhor, ovelhas perdidas que somos. Hoje, através deste estudo, compreendemos um voto de renovação e ao mesmo tempo de confiança. E te pedimos, Senhor, para que as nossas fragilidades sejam substituídas por fortaleza, por fé, por amor no coração, para que tenhamos o discernimento das ovelhas que Deus nosso Pai nos custear e nos indicar, que nós saibamos cuidar delas como tu cuidas de nós. São boas novas de grande alegria para todos nós. E hoje compreendemos um pouco melhor aquilo que queres para as nossas vidas. O caminho é dificultado,
mas ao mesmo tempo luminoso, porque vem de um esforço pessoal de cada um de nós. E assim, Senhor, nós te pedimos forças de amparar, de cuidar, e à nossa medida pequena, também darmos um pequeno contributo para tornar o mundo melhor, não só dentro de nós mesmos, mas também de quem cruzar o nosso caminho. Possamos ser todos candeias vivas, almas no processo de iluminação, para que, instruindo e amparando, possamos seguir adiante nesta jornada lindíssima que é a jornada do Espírito Imortal. Agradecemos-te pelo NEP, pela nossa associação Casa com o Evangelho e por todos estes amigos queridos que aqui se juntam a nós dos dois planos da vida. Agradecemos também muito a Lucas, o seu trabalho, a Paulo e a todos os demais amigos do mundo espiritual que trabalham incessantemente para que esta ideia, esta boa nova, não esmoreça, mas pelo contrário, seja edificada onde ela deve ser, que é na consciência e no coração de cada um de nós. Gratos pela oportunidade de aprendizagem, renovamos o pedido para que este ano seja de bênçãos, de paz e de muito trabalho no bem, e que assim seja.